Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, com muito prazer que eu te convido para assistir a aula de número 11 do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aulas. Bloco 1, Química Geral Inorgânica, Bloco 2, Físico-Química e o Bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, lá no nosso site, você ainda encontra uma série de links interessantes com alguns artigos científicos relacionados à área da Química, uma área de orientação de estudos e uma área especial que é a nossa menina dos olhos, as nossas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver aí no conforto da sua casa e, na sequência, a gente posta aulas resolvendo as listas, com resoluções comentadas das listas, para que você possa verificar o que você acertou, o que você não acertou, quais são as suas dúvidas, quais são os pontos que você tem que melhorar. Eu espero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos já iniciar a aula. Agora a gente vai falar sobre propriedades coligativas. Fazendo uma breve retomada, na última aula a gente trabalhou os conceitos de diagrama de fases, a gente viu as mudanças de estado aí sobre um outro aspecto, né? Já num gráfico um pouco mais bonito, um pouco mais bem elaborado, e a gente trabalhou o conceito de pressão máxima de vapor de um líquido. Todo líquido apresenta uma certa taxa de evaporação. Essa taxa de evaporação, quando a gente mede ela num recipiente fechado, a gente chama de pressão máxima de vapor. O que a gente estuda agora? A gente estuda as propriedades coligativas. Qual é a definição de propriedades coligativas? É a mudança nas propriedades de um solvente. Então presta atenção. Propriedade coligativa são as mudanças das propriedades de um solvente quando adicionamos um soluto não volátil. Ou seja, a água pura tem certas propriedades, ponto de ebulição, ponto de fusão, não sei o que lá. Quando eu adiciono um soluto na água, essas propriedades se mantêm? Não, elas sofrem algumas alterações. E é justamente isso que as propriedades coligativas nos mostram. Quantas são as propriedades coligativas? A gente estuda 4. Tonometria ou tonoscopia, ebuliometria ou ebulioscopia, que já estão aqui, né? São as primeiras que a gente trabalha. Depois a gente trabalha criometria ou crioscopia e osmometria ou osmoscopia. Tudo bem? São essas 4 que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula, né? Nessa aula de número 11. E na aula de número 12 a gente vai trabalhar a ideia mais quantitativa em cima dessas propriedades coligativas. Tudo bem? Vamos então começar aqui fazendo uma analogia. Pessoal, imagina o seguinte, eu tenho aqui 2 pessoas dentro de uma sala, essas pessoas estão vendadas, então a gente vai vendar os olhos dessas pessoas, olha lá, tá vendadinha aqui, essa pessoa também tá vendadinha aqui, e a gente vai propor que essas pessoas atravessem essa linha aqui. Essa sala, como ela está vazia, essas pessoas podem, em algum momento, pode bater aqui na parede, pode bater aqui na parede, mas em algum momento ela consegue ultrapassar essa linha aqui, tudo bem? Para elas ultrapassarem essa linha, elas não encontraram impedimento nenhum. Elas vieram direto aqui e atravessaram a linha. Maravilha, deve ter feito isso em alguns segundos. Agora, vamos propor a mesma situação, né, com a mesma vendinha aqui nas pessoas, só que agora a gente colocou alguns obstáculos na sala. Então eu coloquei aqui 4 carteiras aqui na sala, de modo que eu estou dificultando essa chegada até aqui, o meu ponto final aqui, o meu objetivo. Elas não vão conseguir chegar aqui como chegavam aqui. É lógico que esse cara aqui vai bater aqui, aí ele vai perceber, vai tateando, né? Afinal de contas ele tá vendado, ele vai escapar aqui por cima, ele bate aqui, ele escapa por aqui, ele consegue passar. Só que vai ser muito mais difícil para ele conseguir passar por aqui. Por quê? Porque eu coloquei alguns obstáculos. Se você entendeu essa analogia, você vai entender muito facilmente quais são as propriedades coligativas, a teoria das propriedades coligativas. Por exemplo, a gente vai estudar aqui primeiro a tonometria ou tonoscopia. Pessoal, eu pensar no seguinte, aqui eu tenho a água pura, tudo bem? A água sem nada. Então, a água sem nada, algumas moléculas de água, elas têm força suficiente para escapar aqui para o estado vapor, tal, tudo bem. Tem aqui um número X aqui de moléculas de água que passaram para o estado gasoso, beleza? Tudo bem? Então aqui eu tenho uma pressão máxima de vapor, tudo bem? Então eu tenho aqui vou chamar aqui de pressão máxima de vapor 1, beleza? Quando a água está pura aqui, beleza?
Tranquilo? Vamos lá então. Agora, o que eu fiz aqui na situação de número 2? Nessa situação de número 2, eu joguei um pouco de sal na água. Quando você joga um pouco de sal na água, você consegue enxergar o sal lá dentro? Lógico que não, né? Porque você já viu nas aulas aí do bloco 1, né? Isso é uma mistura homogênea. Agora experimenta a água para você ver. Tá com gosto de sal. Então é sinal que as moléculas, né, as partículas que compõem a estrutura cristalina lá do NaCl, elas estão aqui na água, elas estão dissolvidas. Então elas estão em tudo quanto é lugarzinho aqui, ó. Porque se você pegar, por exemplo, um pouco de água aqui do topo, ou um pouco de água aqui do meio, ou um pouco de água lá do fundo, você vai sentir o sal, você vai sentir o gosto do sal. Então tem aqui um pouco de sal dissolvido, você não está enxergando, a gente colocou aqui um hipermicroscópio aqui. E o que acontece com esse sal aqui? Ele está atraindo as moléculas de água, e as moléculas de água estão atraindo o cátion e o ânion do sal, e está tendo uma atração entre elas. O que acontece? Agora, para as moléculas de água evaporarem, tem uma dificuldade. A gente colocou um impedimento, é mais difícil para as moléculas de água passarem para o estado gasoso. Vamos imaginar essa molécula aqui, ó, ela conseguiu escapar. Agora imagina uma molécula aqui, ó, ela não consegue escapar, ela foi atraída e ela atraiu as moléculas de água aqui, ó. Essa molécula de água não conseguiu escapar porque tinha alguma coisa impedindo. Olha essa aqui, ó, também não conseguiu escapar. Ó, essa aqui já consegue escapar, essa aqui não conseguiu escapar. O que você conclui com isso? Você conclui que, por ser mais complicado de ter esse escape, a gente pode dizer então que a pressão máxima de vapor dessa minha solução 2, ela vai ser menor que da solução 1. Porque agora você imagina, tampou aqui, viu quanto que é a pressão de vapor? Tampa esse para você ver. Tem menos moléculas exercendo pressão aqui. Então, o que é a tonometria ou tonoscopia? É justamente o estudo do abaixamento ou diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente quando eu adiciono um soluto não volátil. Que conclusão que eu posso ter aqui? A pressão máxima de vapor da água pura, ela é maior do que a pressão máxima de vapor da água com sal. Por quê? Porque na água pura não tinha nada atrapalhando. Todas as moléculas que tinham energia suficiente conseguiam escapar. Já na água com sal, nem todas as moléculas que poderiam ter escapado conseguirão escapar. Então, uma vez que eu adicionei um soluto não volátil a um solvente, eu dificulto o escape das moléculas. Tudo bem? Beleza? E se eu fosse colocar isso aqui num gráfico, por exemplo? Ó, imagina aqui um gráfico que mede a pressão, vamos lá, pressão máxima de vapor. Então aqui eu tenho uma situação A e uma situação B aqui. Vamos verificar. Qual dessas duas situações corresponde à solução, ao solvente puro, e qual dessas duas condições aqui correspondem à solução? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar uma temperatura qualquer. Eu vou pegar essa temperatura aqui, ó, temperatura A. Beleza? Eu vou pegar essa temperatura. Nessa temperatura, a pressão máxima de vapor dessa minha curva 2 aqui, ó, vou chamar isso aqui de curva 2, isso aqui de curva 1, tá bom? Ela tem um valor aqui, tá? Então eu vou colocar aqui a pressão máxima de vapor da curva 2. Beleza? Na mesma temperatura, ó, peguei aqui, ó, eu tenho aqui a pressão máxima de vapor da curva 1. O que eu percebo? Que para uma mesma temperatura, qual dessas duas curvas aqui teve a maior pressão de vapor? Olha lá, não é a curva 1 que tem a maior pressão do vapor? Então, se a curva 1 tem maior pressão de vapor, eu posso dizer que a curva 1 é do solvente. Olha aqui, ó, então aqui é o solvente puro. Ó, e aqui é o quê? Aqui é a minha solução, que é o solvente mais um soluto não volátil. Olha só que interessante. Então, sempre que aparecer um gráfico para vocês fixam aí uma temperatura qualquer e verifica qual é a maior pressão. E aí você está me indicando quem tem o efeito tonométrico ou tonoscópico. Então, o que é tonometria ou tonoscopia? É o estudo da diminuição ou do abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido quando eu adiciono um soluto não volátil. Vamos pensar o seguinte, lembra na última lousa da aula passada, onde eu coloquei concluindo aqui, foi lá legal, coloquei aqui água, etanol e acetona, e a gente viu que a pressão de vapor da água era a menor. Por isso que o ponto de ebulição da água era o
Ué, então tem uma relação direta entre pressão de vapor e ponto de ebulição. Pensa comigo, se adicionar sal na água diminui a pressão de vapor, não fica mais difícil para entrar em ebulição? Porque lembra que ebulição é quando a pressão de vapor de uma substância iguala à pressão atmosférica? Vocês concordam que se eu estou diminuindo a pressão de vapor, fica mais difícil para eu atingir a pressão da atmosfera? E essa é a ebuliometria, que é uma consequência da tonoscopia. Então, o que é ebuliometria? Ebuliometria é o estudo do aumento do ponto de ebulição de uma substância. Por que aumenta o ponto de ebulição de um solvente quando eu adiciono um soluto? Aumenta o ponto de ebulição porque diminuiu a pressão máxima de vapor. Então, se eu fosse comparar o ponto de ebulição aqui, o ponto de ebulição da solução 1 e o ponto de ebulição da solução 2, eu ia chegar numa conclusão. É exatamente o inverso disso aqui, porque a pressão de vapor daqui não é a maior, então o ponto de ebulição vai ser o menor. Tudo bem? Vamos comparar isso no gráfico? Professor, não consegui enxergar isso. Então vamos enxergar isso no gráfico. Agora a gente não vai pegar mais uma temperatura fixa, tudo bem? Eu vou pegar agora uma pressão fixa. Então eu vou chamar essa aqui de pressão B. Tudo bem? Eu peguei um ponto fixo de pressão nesse meu gráfico. E aí eu vou encontrar em qual momento, encontrei a curva 1 aqui, Essa curva 1 me gera um ponto, uma temperatura de ebulição da curva 1. Tudo bem? E aqui eu vou continuar andando para cá, eu cheguei na curva 2. Aqui vai me gerar um ponto de ebulição da curva 2. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o ponto de ebulição da curva 1 ele é menor que o da curva 2. Mas por que o ponto de ebulição da curva 1 é menor? É menor porque a pressão de vapor dele é maior. Então, quando eu fixo uma pressão, eu comparo as temperaturas de ebulição. Quando eu fixo uma temperatura, eu comparo as pressões das substâncias. Tudo bem? Então, com um gráfico só, a gente já chegou na conclusão das duas coisas aqui, da tonometria, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor, e da ebuliometria, que é o estudo do aumento do ponto de ebulição. Então, você vê que aqui pelo gráfico, a temperatura de ebulição 1, ela é menor mesmo que a temperatura de ebulição da substância 2. E a substância 1 é o solvente puro, é água pura. E a solução 2 é a água com sal, porque eu adicionei sal, eu atrapalhei, eu mudei as propriedades da água. Tudo bem? Beleza? Então agora a gente vai voltar numa lousa nova para trabalhar com as outras duas propriedades coligativas. Aguenta um pouquinho aí. Fala galera, voltamos aqui agora com uma lousa nova, a gente vai trabalhar criometria e osmometria. Vamos pensar agora aqui na criometria. Pessoal, criogenia, lembra que quando a gente tenta congelar alguma coisa? Sempre que a gente falar em criometria, a gente está falando agora em ponto de congelamento. Então você viu, a gente falou da pressão máxima de vapor que diminui quando eu adiciono um soluto não volátil, de ponto de ebulição, que aumenta quando eu adiciono um soluto não volátil, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto de congelamento, tudo bem? Quando a substância congela. Vamos imaginar o que é o congelamento do ponto de vista microscópico, tá? Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma molécula de água aqui e uma molécula de água aqui. Pessoal, elas estão separadas porque elas estão aí no estado líquido e à medida que eu vou diminuindo a temperatura, elas vão se aproximando, não vão? Elas vão se organizando aqui. Até um momento em que elas estão bem organizadinhas, que é o que eu chamo de congelamento, né? E lembrar que não é só aproximar, tá? Porque no caso da água, ela aproxima, mas ela se organiza. Tanto que o volume, quando a gente congela a água, ele aumenta por conta das pontes de hidrogênio, né? Então tem que lembrar disso aí, tudo bem? A gente só está fazendo aqui um esquema para que você entenda a propriedade coligativa, tudo bem? Porque do ponto de vista microscópico, quando a água congela, as moléculas se organizam de tal modo que o volume acaba aumentando um pouquinho, né? Por conta das pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, tem que lembrar disso. Aqui é só uma representação para que você entenda a criometria, beleza? Agora, aqui a gente viu que nada impediu essa organização das moléculas. E como que eu organizei as moléculas? Eu organizei diminuindo a temperatura. Tanto que a água congela a 0 graus Celsius, né? A 0 graus Celsius ela tá congeladinha lá, beleza? Agora, e se eu tiver água com sal?
Congelar não é organizar as moléculas? Vocês concordam? Vamos pegar aqui, vamos imaginar aqui duas moléculas de água aqui, ó. Ó, elas estão bem próximas aqui. Só que elas estão conseguindo ficar tão organizadas quanto essas? Não, porque tem partícula aqui no meio atrapalhando essa organização, não é? E como que eu faço para forçar essa organização? Pessoal, a gente diminui a temperatura, né? Vai ser um ponto de congelamento da água com sal, ele vai ser menor que 0 graus Celsius. Por quê? É só você pensar um pouquinho. Se para organizar as moléculas eu fui diminuindo a energia delas, eu fui organizando, diminuindo a energia delas, imagina se tem alguma coisa no meio. Eu tenho que diminuir mais ainda para vencer essa, vamos dizer assim, esse problema que foi causado aqui. Para vencer essa molécula que está atrapalhando aqui, esse pontinho aqui que está atrapalhando a minha organização, eu preciso diminuir ainda mais a temperatura. É por isso que o ponto de congelamento da água com sal, ele é menor do que o ponto de congelamento da água pura. Por quê? Porque para organizar as moléculas que compõem lá a minha estrutura, para organizar as moléculas de água, é mais difícil. E se é mais difícil, eu tenho que forçar para isso acontecer. Então a criometria estuda a diminuição no ponto de congelamento. Olha lá, no ponto de congelamento de uma substância, né? Então o que aconteceu aqui? Eu adicionei um soluto não volátil e automaticamente o ponto de congelamento diminui. Você vê isso muito em filmes, né? O pessoal aparece lá, tem uma neve lá, formou neve, tal, formou gelo. O que os caras fazem para dissolver, para derreter esse gelo mais fácil? Eles jogam sal. Por quê? Porque o ponto de congelamento da água com sal é menor do que o ponto de congelamento da água pura. Então você imagina o seguinte, vamos supor que você está lá num lugar que a temperatura é menos 5 graus Celsius. Nessa temperatura de menos 5 graus Celsius, a água está congelada. Agora, se você joga sal na água, vamos supor que o ponto de congelamento diminua, sei lá, para menos 8 graus Celsius. Isso aqui é da água com sal, tá? Isso aqui não é um valor exato, tá bom? Mas é só uma aproximação. Digamos que com água e sal seja menos 8. Vocês concordam que se o ponto de congelamento agora é menos 8, se tiver menos 5, a água está no estado líquido? Concordam ou não? Por isso que quando eu jogo sal na água, a água fica, né, num estado líquido por mais tempo. Por quê? Porque é mais difícil congelar a água com sal. Beleza? Então é por isso que os caras adicionam lá sal na neve, para poder diminuir o ponto de congelamento da água e para garantir que naquela temperatura a água esteja no estado líquido. Beleza? Então isso aqui é a criometria. E a gente vai para a última propriedade, que é a osmometria ou osmoscopia. Pessoal, para mostrar essa propriedade, a gente vai montar aqui um pequeno experimento, tudo bem? Onde eu tenho dois recipientes que estão separados por uma membrana semipermeável. A membrana semipermeável é um obstáculo que permite a passagem de solvente, porém não permite a passagem de soluto. Por isso que ela é semipermeável. Ela deixa passar o solvente, mas não deixa passar o soluto. Tudo bem? Vamos imaginar então aqui que eu tenho uma solução de água, né? Água pura, eu tenho água pura, e aqui eu tenho uma solução de água com sal. Inicialmente elas estão aqui com o mesmo volume. O que acontece? O que a osmose estuda? É um fluxo natural, veja bem, natural e espontâneo do meio diluído para o meio concentrado, a fim de equilibrar as concentrações. Vamos lembrar das nossas aulas lá de concentração? Então, o que era diluir alguma coisa? Era jogar água para que a concentração diminuísse. Tudo bem? Aqui na osmose é a mesma coisa. Então a água vai sair do ponto, né? O solvente sai do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então é um fluxo que tem um caminho só. O que vai acontecer aqui então? Você imagina que essas duas soluções estão separadas por uma membrana semipermeável, onde aqui eu tenho maior concentração do que aqui. O que vai acontecer então com a água? Ela vai migrar do meu recipiente da esquerda para o meu recipiente da direita, a fim de equilibrar as concentrações. E depois de um tempo, o que eu vou perceber é que o volume de água aqui na minha esquerda vai diminuir e o volume de água lá na minha direita vai aumentar.
Por quê? Porque ele está tentando diluir essa concentração, ele está tentando diminuir essa concentração para que eles entrem em equilíbrio. Quando entrar em equilíbrio, para o fluxo osmótico. Tudo bem? Beleza? Com relação a este conceito, a gente ainda pode trabalhar a história da osmose reversa. Com certeza você já deve ter ouvido falar que lá na Austrália os caras ficaram um tempão sem chuva, lá 10 anos de estiagem, e eles investiram em usinas de dessalinização por osmose reversa. Então o que eles fazem? Eles pegam água do mar e a partir da água do mar eles produzem água pura. E não é por aquecimento, porque a gente sabe, né, que se eu evaporar a água e condensar ela vem sem sal para mim. Eles fazem lá osmose reversa. Mas como que é esse processo de osmose reversa? Vamos imaginar aqui o seguinte, eu tenho água e água com sal. Qual que é a diferença desse desenho para esse? Primeiro, esse desenho que está menor, né, deu para perceber, e agora eu coloquei aqui um pistão, eu coloquei um êmbolo aqui. Percebe que o normal é o fluxo vindo daqui para cá, e isso aqui vai aumentar, isso aqui vai subir? Eu vou gerar uma pressão aqui, não vou? Concorda que eu estou pressionando isso aqui para subir? Agora você imagina que eu coloco um pezinho aqui, de modo que isso não suba nem desça. O fluxo vai continuar ocorrendo? Não, eu vou parar o fluxo. Quando eu paro o fluxo com uma certa pressão que eu exerci aqui, eu vou dizer que essa pressão ela é chamada de pressão osmótica. Ela tem esse símbolo π aqui. Essa pressão osmótica, ela depende da concentração. Depende de uma constante, que é uma constante que a gente aprende no estudo dos gases, tá? Essa constante aqui, quando a unidade de pressão for atmosferas, ela vale 0,082, tudo bem? Mas ela vai variar. Então isso aqui é uma constante universal dos gases. E também depende da temperatura. Isso aqui, se você já estudou pressão, ela vem daquela fórmula lá, ó, PV igual a nRT. Tudo bem? N é número de mol. E o que eu fiz para chegar dessa fórmula, chegar nessa aqui? Primeiro eu substituí o P por π, que é pressão osmótica, e eu passei o volume para cá dividindo. Número de mol dividido por volume é igual a concentração em mol por litro, tudo bem? É mais adequado a gente usar essa unidade de concentração quando a gente falar em soluções, tudo bem? Soluções aquosas, beleza? Essa pressão osmótica, ela me garante que não vai ter fluxo. Agora, pensa no seguinte, e se eu forçar isso aqui agora? Se eu pressionar esse êmbolo, concorda que eu vou fazer o caminho contrário desse aqui? Por isso que chama osmose reversa, porque a osmose é nesse sentido aqui. Agora, se eu faço pressão aqui, eu inverto o sentido da osmose. Eu faço uma osmose reversa. E como que eu sei qual é a pressão que eu tenho que exercer? Ora, é só eu calcular a pressão osmótica. Qualquer valor acima dele, eu vou conseguir fazer com que o fluxo ocorra no sentido inverso, no sentido reverso. E aí eu obtenho água pura a partir de água do mar. Ah, professor, mas como que não passa? Eu tenho uma membrana semipermeável aqui, esqueceram? Ela não deixa passar soluto, ela deixa passar apenas solvente. Então o fluxo natural é aqui, mas se eu forçar ele volta para cá. Beleza? Então isso que é a osmose reversa. Já tem... Quando a gente estuda isso em biologia, a gente sempre vê lá aquela história da hemácia, né? Quando você joga a hemácia num meio que tem uma concentração de sais maior, então fora a concentração de sal é maior do que dentro. O que acontece? Vai fluir, vai sair água de dentro da hemácia para poder tentar equilibrar as concentrações, ela murcha. Agora, se eu fizer o contrário, coloco uma hemácia lá, uma célula, num meio onde a concentração é menor, vai sair água daqui, o solvente migra para dentro da célula, aí a célula incha. Tudo bem? Tem bastante exercício sobre isso, com certeza na lista eu vou colocar um bem bacana para a gente poder resolver junto, beleza? Tudo bem, galerinha? Então, com esta aula a gente termina o aspecto qualitativo das propriedades coligativas. Na próxima aula, aula de número 12, a gente vai trabalhar agora os aspectos
quantitativos. Porque você viu que aqui eu adicionei água com sal. Mas eu não disse se eu adicionei muito sal, pouco sal. Eu não troquei aqui, eu não coloquei açúcar no lugar de sal. Eu não coloquei, sei lá, sulfato de sódio no lugar de sal de cozinha, no lugar do cloreto de sódio. Então agora a gente vai ver na próxima aula como que o número de partículas influencia nas propriedades coligativas, tudo bem? Porque é justamente a quantidade de partículas que vai determinar esses abaixamentos da temperatura de congelamento, do ponto de congelamento, ou a elevação do ponto de ebulição de uma substância. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de clicar no joinha aí. Se você achou que essa aula foi importante para vocês, não esqueçam de compartilhar com seus colegas nas suas redes sociais. Avisem os seus amigos lá da sua escola que tem um canal no YouTube novo, para que você possa, de repente, aprender química de um outro jeito. Eu agradeço demais. Se você tiver alguma sugestão, comentário, elogio, dúvida, crítica, qualquer coisa, por favor, deixa aqui nos comentários aqui do YouTube mesmo, ou então se você quiser pode mandar um e-mail em dúvidas@quimicadoamigo ou contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, eu só tenho a agradecê-los e dizer beijo, tchau!